Capítulo 5. As sementes daquelas três coisas, da instrução e da religião, são postas dentro de nós pela natureza. A primitiva natureza do homem era boa. A ela, libertando-nos da corrupção, devemos regressar. 1. Neste lugar, por natureza, entendemos não a corrupção que depois da queda a todos atingiu e por causa da qual somos chamados por natureza filhos da ira, incapazes por nós próprios de pensar seja o que for de bom, mas o nosso estado primitivo e fundamental, ao qual devemos regressar como nosso princípio. Neste sentido, Luís de Vives diz: que outra coisa é o cristão senão o homem regressado à sua natureza e restituído, por assim dizer, à sua origem, de onde o demônio o havia afastado, da concórdia e da discórdia. Livro 1. Neste sentido, também pode tomar-se aquilo que Sêneca escreveu: a sabedoria está em regressar à natureza e em voltar àquele lugar de onde o erro público, ou seja, o erro cometido pelo gênero humano através dos primeiros pais, nos expulsou. E diz ainda: o homem não é bom, mas lembrando-se da sua origem, transforma-se em bom, para que tenda a igualar Deus. Desonestamente, ninguém consegue subir ao lugar de onde descera. Carta 93. A força proveniente da providência eterna impele para o estado primitivo. 2. Entendemos também pela palavra natureza a providência universal de Deus, ou seja, o influxo incessante da bondade divina para operar tudo em todos, ou seja, em cada criatura aquilo para que a destinou. Na verdade, o objetivo da sabedoria divina foi nada fazer em vão, isto é, nem sem qualquer finalidade, nem sem os meios adequados para conseguir esse fim. Por consequência, tudo o que existe, existe para qualquer fim, e para que o possa atingir foi dotado dos necessários órgãos e auxílios. Mais ainda, foi dotado também de uma verdadeira tendência, a fim de que nunca seja impelido para o seu fim contra sua vontade e com relutância, mas antes com prontidão e com prazer pelo instinto da própria natureza, de modo que, se disso é mantido afastado, advenha o sofrimento e a morte. É certo, por isso, que também o homem foi feito, por natureza, apto para a inteligência das coisas, para a harmonia dos costumes e para o amor a Deus sobre todas as coisas. Vimos já, com efeito, que foi destinado para estas coisas. E é tão certo que as raízes daquelas três coisas se encontram nele, quanto é certo que a cada planta foram dadas as raízes sob a terra. A sabedoria colocou no homem raízes eternas. 3. Para que se torne mais evidente o que pretende dizer o eclesiástico quando proclama que a sabedoria colocou fundamentos eternos nos homens. Eclesiástico 1,14, vejamos que fundamentos de sabedoria, de virtude e de religião foram postos em nós, para que nos apercebamos quão maravilhoso organismo de sabedoria é o homem. E, tornando-o apto para adquirir conhecimento das coisas, o que é evidente porque o fez. 1. Sua imagem 4. É evidente que todo homem nasce apto para adquirir conhecimento das coisas. Primeiro, porque é a imagem de Deus. Com efeito, a imagem, se é perfeita, apresenta necessariamente os traços do seu arquétipo, ou então não será uma imagem. Ora, uma vez que entre os atributos de Deus se destaca a omnisciência, necessariamente brilhará no homem algo de semelhante a ela. E por que não? Sem dúvida que o homem está no meio das obras de Deus, tendo uma mente lúcida, como um espelho esférico, suspenso na parede de uma sala, o qual recebe a imagem de todas as coisas, de todas as coisas que o rodeiam. Efetivamente, a nossa mente não apreende somente as coisas vizinhas, mas também aproxima de si as que estão afastadas, quer quanto ao lugar, quer quanto ao tempo. Ergue-se as que estão elevadas, investiga as ocultas, desvela as veladas e esforça-se por perscrutar até as imperscrutáveis. De tal maneira é algo de infinito e de indeterminável. Se fossem concedidos ao homem 1000 anos de vida, durante os quais aprendesse constantemente qualquer coisa, deduzindo uma coisa de outra, todavia teria sempre onde receber. Outras coisas que se lhe apresentassem, a tal ponto a mente do homem é de capacidade inesgotável que no conhecimento se apresenta como um abismo. O nosso pequeno corpo está encerrado num círculo estreito. A nossa voz vai um pouco mais além. A vista apenas chega à cúpula celeste. Mas a nossa mente não pode fixar-se um limite, nem no céu, nem fora do céu. Tanto se eleva acima dos céus, como desce abaixo do abismo do abismo. E mesmo que estes espaços fossem milhões de vezes mais vastos do que são, ela aí penetraria, todavia, com incrível rapidez. E havemos então de negar que todas as coisas lhe são acessíveis, que ela é capaz de tudo. 2. Resumo do universo. 5.
O homem é chamado pelos filósofos, resumo do universo, compreendendo de modo obscuro todas as coisas que se veem por toda a parte amplamente espalhadas pelo universo, macrocosmos, que assim é, demonstrar-se-á noutro lugar. Em consequência disso, a mente do homem que entra no mundo compara-se com muita razão a uma semente ou a um caroço, no qual, embora não exista ainda em ato a figura da erva ou da árvore, todavia, nele existe já de fato a erva ou a planta. Como se torna evidente quando a semente, metida debaixo da terra, lança para baixo as raízes e para cima os rebentos, os quais, pouco depois, por uma força ingênita, se alongam em ramos e em ramagens, se cobrem de folhas e se adornam de flores e de frutos. Nanibé, não é necessário, portanto, introduzir nada no homem a partir do exterior, mas apenas fazer germinar e desenvolver as coisas das quais ele contém o germen em si mesmo e fazer-lhe ver qual a sua natureza. Por isso, aceitamos que Pitágoras costumava dizer que era tão natural ao homem saber tudo se um menino de 7 anos fosse prudentemente interrogado acerca de todas as questões de toda a filosofia, com certeza que poderia responder a todas, precisamente porque a luz da razão é a forma e a norma suficiente de todas as coisas. Simplesmente agora, após a queda, que o obscurece e confunde, é incapaz de se libertar pelos seus próprios meios, e aqueles que deveriam ajudá-lo não contribuem senão para aumentar o embaraço em que se encontra. 3. Dotado de sentidos. 6. Além disso, a alma racional que habita em nós foram acrescentados órgãos e como que emissários e observadores, com a ajuda dos quais, ou seja, da vista, do ouvido, do olfato, do gosto e do tato, ela procura chegar a tudo aquilo que se encontra fora dela, de tal maneira que, de todas as coisas criadas, nada pode permanecer-lhe escondido. Uma vez que, portanto, no mundo visível nada há que se não possa ver, ou ouvir, ou apalpar, e por isso que se não possa saber o que é e de que natureza é, daí se segue que nada existe no mundo que o homem, dotado de sentidos e de razão, não consiga apreender. 4. Estimulado pelo desejo de saber. 7. Está implantado também no homem o desejo de saber, e não apenas a aceitação resignada, mas até o apetite do trabalho. Surge logo na primeira idade infantil e acompanha-nos durante toda a vida. Com efeito, quem não experimenta a impaciência de ouvir, de ver ou de apalpar sempre algo de novo? Quem não sente prazer em comparecer todos os dias em qualquer lugar, ou em conversar com alguém, em perguntar qualquer coisa? Em resumo, eis o que se passa. Os olhos, os ouvidos, o tato e também a mente, procurando sempre o seu alimento, lançam-se sempre para fora de si mesmos, nada havendo, para uma natureza viva, tão intolerável como o ócio e o torpor. E uma vez que até os idiotas admiram os homens doutos, que significa isto, senão que também os idiotas experimentam pelo saber os atrativos de um desejo natural, nos quais eles próprios gostariam de participar, se achassem que isso era possível. Mas porque veem que isso não é possível, suspiram e olham com reverência aqueles que vêm de inteligência mais elevada. De onde resulta que muitos, tomando-se a si mesmos por guia, conseguem penetrar no conhecimento das coisas. 8. Os exemplos dos autodidatas mostram de maneira evidente que o homem, conduzido pela natureza, pode aprender todas as coisas. Com efeito, alguns foram mais adiante que os seus próprios mestres. Ou, como disse Bernardo, ensinados pelos carvalhos e pelas faias, ou seja, passeando e meditando nas florestas, fizeram mais progressos que outros, instruídos na escola de diligentes professores. Acaso não nos mostra isto que dentro do homem estão, de fato, todas as coisas, isto é, o facho e o candeeiro, o azeite e a torcida, e tudo o necessário? Basta-lhe saber riscar o fósforo, fazer tomar fogo à acendalha e acender as luzes para que veja, tanto em si mesmo como no vasto mundo. Observando como todas as coisas foram ordenadas com número, medida e peso, os maravilhosos tesouros da sabedoria de Deus, num espetáculo cheio de beleza. Se, porém, a sua luz interior não está acesa, mas apenas se faz girar do exterior, à volta dele, as lâmpadas das opiniões alheias, não pode acontecer diversamente do que acontece. É como se fizesse girar achotes à volta de uma prisão obscura e fechada, dos quais entrariam pelos respiradouros somente alguns raios, mas não a plena luz. É precisamente como disse Sêneca, as sementes de todas as artes estão colocadas dentro de nós, e Deus, nosso mestre, de uma maneira oculta, produz os gênios. Os gênios realmente vêm de Deus, não é a escola que forma os gênios, eles são natos. Eu já entro na categoria do autodidata. Sempre gostei de estudar o que quero e do meu jeito.
Muitos dos bons profissionais se formaram na vida pela sua vontade de aprender mais e mais os segredos da sua profissão. A nossa mente é comparada: 1 à terra, 2 a um jardim, 3 a uma tábua rasa. 9. O mesmo nos ensinam as coisas a que se compara a nossa mente. Com efeito, a terra a qual, muitas vezes, a Sagrada Escritura compara o nosso coração, não recebe acaso sementes de toda a espécie? E acaso um só e o mesmo jardim não permite que nele se plantem ervas, flores e plantas aromáticas de toda a espécie? Com certeza, se ao jardineiro não falta prudência e zelo. E quanto maior for a variedade, tanto mais belo será o espetáculo para os olhos, tanto mais suave é o prazer para o nariz, e tanto mais forte é o conforto para o coração. Aristóteles comparou a alma humana a uma tábua rasa, onde nada está escrito e onde se pode escrever tudo. Portanto, da mesma maneira que numa tábua onde não há nada, o escritor pode escrever e o pintor pintar aquilo que quer, desde que saiba da sua arte, assim também na mente humana, com a mesma facilidade, quem não ignora a arte de ensinar pode gravar a efígie de todas as coisas. E se isto não acontece, com toda a certeza que não é por culpa da tábua, exceto uma ou outra vez quando ela é demasiado rugosa, mas por ignorância do escrivão ou do pintor. Há, porém, uma diferença. Na tábua não é possível traçar linhas senão até ao limite em que as margens o permitem, ao passo que na mente, por mais que se escreva ou esculpa, nunca se encontra um sinal que indique o termo, pois, como atrás se observou, ela não tem termo. 4 a cera, onde podem imprimir-se infinitos selos. 10. Compara-se também com razão o nosso cérebro, oficina dos pensamentos, a cera, onde ou se imprime um selo ou de que se fazem estatuetas. Com efeito, da mesma maneira que a cera, adaptando-se a receber qualquer forma, se submete como se quer a tomar e a mudar de figura, assim também o cérebro, prestando-se a receber as imagens de todas as coisas, recebe em si tudo o que o universo contém. Com este exemplo, mostra-se ao mesmo tempo de uma maneira elegante o que é o nosso pensamento e o que é a nossa ciência. Tudo o que me impressiona a vista, o ouvido, o olfato, o gosto e o tato é para mim como um selo, pelo qual a imagem de uma coisa se imprime no cérebro, e nele o imprime de tal maneira que, mesmo que a coisa se afaste dos olhos, dos ouvidos, do nariz e das mãos, permanece sempre a sua imagem, e não é possível que ela não permaneça, a não ser quando uma atenção negligente formou uma impressão débil. Por exemplo, se fixo um homem ou lhe falo, se viajando contemplo uma montanha, um rio, um campo, uma floresta, uma cidade, etc. Se por vezes ouço trovões, música e discursos, se leio atentamente algumas linhas num livro, etc. Todas estas coisas se imprimem no meu cérebro, de tal maneira que, todas as vezes que a sua recordação se me renova, é o mesmo que se me estivessem diante dos olhos, me ressoassem aos ouvidos e a saboreasse ou apalpasse neste momento. E embora um cérebro ou receba estas impressões de modo mais distinto, ou as represente com maior clareza, ou as retenha com maior fidelidade que outro, no entanto, cada um deles as recebe, representa e retém de qualquer maneira. A capacidade da nossa mente é um milagre de Deus. 11. A este propósito, devemos admirar o espelho da sabedoria de Deus, a qual providenciou de modo que a massa do cérebro, que não é grande sob aspecto nenhum, fosse capaz de receber milhares e milhões de imagens. Com efeito, tudo aquilo que cada um de nós, principalmente as pessoas instruídas, durante tantos anos viu, ouviu, saboreou, leu e adquiriu com a experiência e com o raciocínio, e de que, segundo as suas forças, se pode recordar, é evidente que tudo isso se conserva ordenado no cérebro, ou seja, as imagens das coisas uma vez vistas, ouvidas, lidas, etc., embora existam por milhões e se multipliquem até ao infinito, com o fato de ver, de ouvir e de ler, quase cada dia qualquer coisa de novo, todavia estão contidas no cérebro. Que coisa é esta imperscrutável sabedoria da onipotência de Deus? Salomão maravilha-se que todos os rios desaguem no oceano e todavia não encham o mar. Eclesiastes 1:7. E quem não há de admirar-se com este abismo da nossa memória, que tudo recebe e tudo restitui, sem jamais se encher e sem jamais se esvaziar? Assim, a nossa mente é verdadeiramente maior que o mundo, do mesmo modo que o continente é necessariamente maior que o conteúdo. A nossa mente é um espelho. 12. Finalmente, o olho ou espelho simboliza muito bem a nossa mente, pois de tudo o que se lhe apresenta, de qualquer forma ou cor que seja, imediatamente mostrará em si uma imagem parecidíssima,
a não ser que se lhe apresente um objeto às escuras, ou da parte de trás, ou demasiado longe por causa da distância maior que o devido, ou que se impeça de receber a impressão, ou esta seja baralhada por um movimento contínuo. Nestes casos, temos de confessá-lo, não se obtém êxito. Falo, porém, daquilo que costuma acontecer naturalmente, quando a luz e o objeto é apresentado como convém. Da mesma maneira que, portanto, não é necessário forçar os olhos a abrirem-se e a fixarem os objetos, porque, tal como aquele que naturalmente tem sede de luz, eles experimentam prazer em olhar espontaneamente e são capazes de olhar todas as coisas, desde que os não perturbem, apresentando-lhes ao mesmo tempo demasiados objetos, e nunca podem saciar-se de olhar. Assim também a nossa mente é sequiosa das coisas, está sempre atenta, toma, ou melhor, agarra todas as coisas, sem nunca se cansar, desde que não seja ofuscada com uma multidão de objetos e que, com a devida ordem, se lhe dê a observar uma coisa após outra. No homem, a raiz da honestidade é a harmonia. 13. Os próprios pagãos viram que é natural ao homem a harmonia dos costumes, embora ignorando outra luz divinamente acrescentada e o guia mais seguro que nos foi dado para chegar à vida eterna, tenham considerado, tentativa vã, aquelas centelhas verdadeiros faróis. Com efeito, assim fala Cícero, nas nossas faculdades espirituais estão inatos os germens da virtude, os quais, se pudessem desenvolver-se e crescer, seriam suficientes por natureza para nos conduzirem à beatitude. Isto é exagerado. Porém, apenas somos dados à luz e começamos a ser educados, rebolamo-nos continuamente em toda a espécie de imundícies, de tal maneira que parece que, juntamente com o leite da ama, bebemos os erros. Que é verdadeiro que certos germens de virtude nascem juntamente com o homem, infere-se destes dois argumentos. Primeiro, todo homem sente prazer com a harmonia. Segundo, ele próprio não é senão harmonia interior e exteriormente. Com a qual se deleita em toda parte, em todas as coisas visíveis. 14. Que o homem se deleita com a harmonia e procura ardentemente chegar a ela, é evidente. Efetivamente, a quem se não deleitaria ao ver um homem formoso, um cavalo elegante, uma estátua bela e uma pintura linda? De onde nasce esse prazer, senão do fato de que a perfeita proporção das partes e das cores produz o agrado? Essa proporção é o prazer mais natural para os olhos, nas coisas audíveis. Pergunto igualmente, a quem não agrada a música? E por quê? Sem dúvida, porque a harmonia das vozes produz um som agradável. Nas coisas que se saboreiam, a quem não agradam os alimentos bem temperados? Sem dúvida, porque a temperatura dos sabores deleita agradavelmente o paladar. Nas coisas palpáveis, cada um goza com um calor bem proporcionado, com uma frescura bem repartida, com uma posição justa e um movimento equilibrado dos membros. Por quê? Precisamente porque todas as coisas temperadas são amigas e salutares para a natureza e todas as coisas desmesuradas são suas inimigas e prejudiciais. E até nas próprias virtudes. Se nós amamos até as virtudes uns nos outros, de fato, mesmo quem é privado de virtude admira as virtudes dos outros, mesmo que os não imite, uma vez que considera impossível vencer os seus maus hábitos. Por que é que, portanto, cada um não há de amar a virtude em si mesmo? Cegos de nós, se não reconhecemos que estão em nós as raízes de toda a harmonia. 2. A qual se encontra também no homem, tanto relativamente ao corpo. 15. Mas também o próprio homem não é senão harmonia, tanto relativamente ao corpo como relativamente à alma. Com efeito, assim como o grande mundo é parecido com um enorme relógio, de tal modo, fabricado segundo as regras da arte, com muitíssimas rodas e maquinismos, que para produzir movimentos contínuos e perfeitamente ordenados, uma parte os comunica à outra através de todo o relógio, assim também o homem. Com efeito, quanto ao corpo, construído com arte admirável, em primeiro lugar está o coração, que é móvel, fonte de vida e de atividade. Dele os outros membros recebem o movimento e a medida do movimento. Mas o peso, ou seja, a verdadeira força motriz, é o cérebro, o qual, servindo-se dos nervos como de cordas, faz andar as outras rodas, os membros para diante e para trás. Na verdade, a variedade das operações interiores e exteriores corresponde à exata e perfeita correspondência dos movimentos do relógio, como no que diz respeito à alma. 16. Assim, nos movimentos da alma, a principal roda é a vontade. Os pesos que a fazem mover são os desejos e as paixões, que inclinam a vontade para esta ou para aquela parte.
A válvula que abre e fecha o movimento é a razão, a qual mede e determina que coisa, onde e até que ponto se deve abraçar ou afastar. Os outros movimentos da alma são como que as rodas menores, que seguem a principal. Por isso, se aos desejos e às paixões se não atribui um peso demasiado grande, e a válvula, ou seja, a razão, abre e fecha convenientemente, é impossível não se seguir uma ordem e um acordo perfeito de virtudes, isto é, um perfeito equilíbrio das ações e das paixões. A harmonia perturbada pode remediar-se. 17. Eis, portanto, que realmente o homem em si mesmo não é senão harmonia. Por isso, assim como acerca de um relógio ou de um instrumento musical, feito pelas mãos de um artífice perito, se acaso se estraga ou se torna desafinado, não dizemos imediatamente que já não serve para nada. Pode, com efeito, consertar-se e tornar a afinar-se. Assim também acerca do homem, embora corrompido pelo pecado, deve afirmar-se que com determinados meios é possível saná-lo por graça da virtude de Deus. 3. Que no homem estão as raízes da religião, argumenta-se. 1. Pela natureza da sua imagem, 18. Que as raízes da religião estão no homem, por natureza, demonstra-se pelo fato de que ele é a imagem de Deus. Com efeito, a imagem implica semelhança, e que todo semelhante se congratula com o seu semelhante é lei imutável de todas as coisas. Eclesiástico 13, 19. O homem, portanto, uma vez que nada tem de igual a si, a não ser aquele a imagem do qual foi feito, é natural que não seja conduzido pelos seus desejos, senão para a fonte de onde derivou, contanto que a conheça com suficiente clareza. 2. Pela reverência inata em todos para com a divindade. 19. Isto é evidente também pelo exemplo dos pagãos, os quais, não sendo ajudados por nenhuma palavra de Deus, apenas pelo oculto instinto da natureza, chegaram não só a conhecer Deus, mas também a venerá-lo e a desejá-lo, embora errassem quanto ao número dos deuses e à forma do culto. Todos os homens têm a noção dos deuses, e todos atribuem um lugar supremo a qualquer potência divina, escreve Aristóteles no livro do Céu, cap. 3. E Sêneca. Em primeiro lugar, o culto divino consiste em acreditar nos deuses. Depois, em atribuir-lhes a majestade devida e em atribuir-lhes a bondade, sem a qual não há qualquer majestade. Em saber que são eles que governam o mundo, que regulam todas as suas coisas e que providenciam pela conservação do gênero humano. Acaso esta opinião difere muito da do apóstolo? Porquanto é necessário que o que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é remunerador dos que o buscam. Uma observação pertinente de Comênios. O homem tem um espírito dentro dele que testifica que existe um Deus acima de nós, e por isto até hoje não se encontrou nenhuma cultura dentro do estudo da antropologia que fosse naturalmente ateísta. O homem crê em Deus porque nós trazemos no DNA e nosso software a certeza que existe um ser superior que nos criou. Pelo desejo natural do sumo bem, que é Deus. 20. Platão diz: Deus é o sumo bem, superior a toda a substância e a toda a natureza, o qual é naturalmente desejado por todas as criaturas. E isto, que Deus é o sumo bem, naturalmente desejado por todas as criaturas, é de tal modo verdadeiro que Cícero diz: a primeira mestra da piedade é a natureza, da natureza dos deuses. E isto porque, como escreve Lactâncio no livro 4, cap. 28, fomos gerados com a condição de prestarmos a Deus, que nos criou, as justas e devidas homenagens e de apenas reconhecermos a Ele como Deus e de o seguirmos. Com este vínculo da piedade, somos atados e ligados a Deus, de onde a própria religião recebe o seu nome. Os filósofos e oradores gregos e romanos tinham uma concepção da existência do Deus Todo-Poderoso e que existimos para sua glória. Todo homem nasce com esta virtude de crer em Deus e que pode se perder durante a vida, que nem sequer pela queda do gênero humano foi extinto. 21. Deve, todavia, confessar-se que este desejo natural de Deus, como sumo bem, foi corrompido com a queda do pecado e degenerou numa espécie de vertigem, que não é capaz de regressar à retidão com as suas próprias forças. Naqueles, porém, que Deus de novo ilumina com o seu verbo e com o seu espírito, ele volta a aguçar-se de tal modo que David, voltado para Deus, clama: quem tenho eu lá no céu, exceto tu? E fora de ti, nada me deleita sobre a terra. Desfalece a minha carne e o meu coração, e o rochedo do meu coração, e a minha herança é Deus para sempre. Salmo 72, 25. É, portanto, impiamente que se procuram pretextos contra o exercício da piedade.
22. Que ninguém, portanto, enquanto se procuram remédios para a corrupção, nos oponha à corrupção, porque Deus, por obra do seu Espírito e com a intervenção de meios adequados, prepara fazer desaparecer. De fato, assim como a Nabucodonosor, quando foi privado do sentido humano e provido de um coração bestial, lhe foi deixada, todavia, a esperança de poder readquirir a mente humana e até mesmo também a dignidade real, logo que reconhecesse que o poder vem do céu. Daniel 4:23. Assim também a nós, plantas excluídas do paraíso de Deus, foram deixadas as raízes, as quais, sobrevindo a chuva e o sol da graça de Deus, podem de novo germinar. Porventura o nosso Deus, logo a seguir a queda e a proclamação da nossa ruína, a pena de morte, não plantou imediatamente com a promessa da semente bendita, de novo, nos nossos corações rebentos de nova graça? Acaso não nos enviou o seu Filho, pelo qual nos seriam restituídos os bens perdidos? E não deve sublevar-se o velho Adão contra o novo. 23. É coisa torpe e nefanda e sinal evidente de ingratidão estar sempre a apelar para a corrupção e dissimular a redenção. Correr atrás daquilo que o velho Adão em nós deixou e não procurar aquilo que Cristo, novo Adão, nos proporcionou. Muito acertadamente, o apóstolo, em seu nome e no de todos os regenerados, diz: tudo posso naquele que me conforta, Cristo. Filipenses 4:3. Se é possível que um garfo de árvore doméstica enxertado num salgueiro, num espinheiro ou em qualquer árvore brava germine e frutifique, por que não há de acontecer o mesmo se for enxertado bem sobre a própria raiz? Veja-se a argumentação do apóstolo, Romanos 11:24. Além disso, se Deus de pedras pode fazer nascer filhos de Abraão, Mateus 3:9, porque não há de despertar os homens, feitos já filhos de Deus desde a criação, adotados de novo por Cristo e regenerados pelo Espírito da graça, para toda a espécie de boas obras. A graça de Deus não se deve coartar, mas reconhecer com gratidão. Abstinhamo-nos de coartar a graça de Deus, pois Ele está pronto a infundi-la em nós liberalissimamente. Com efeito, se nós, enxertados em Cristo por meio da fé e dados a Ele por meio do Espírito de adoção, se nós, digo, com a nossa geração, não somos aptos para as coisas do reino de Deus, como é que então Cristo, falando das criancinhas, afirmou que é delas o reino de Deus? Ou como é que nulas apresenta como modelo, ordenando a todos que se convertam e se façam como crianças, se querem entrar no reino dos céus? Mateus. Como é que o apóstolo proclama santos e nega que sejam impuros os filhos dos cristãos, mesmo quando só um deles pertence ao número dos fiéis? Coríntios 7:14. Pelo contrário, até daqueles que já mergulharam na prática de vícios gravíssimos, o apóstolo ousa afirmar: e tais éreis alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Precisamente por isto, quando dizemos que os filhos dos cristãos, não a geração do velho Adão, mas a geração regenerada pelo novo Adão, isto é, os filhos de Deus, os irmãos e as irmãs de Cristo, pedem para serem formados e estão aptos a receber as sementes da eternidade, a quem pode parecer que isto seja impossível? A ninguém, pois não procuramos obter frutos de uma oliveira brava, mas ajudamos os rebentos da árvore da vida, novamente plantados para que produzam frutos. Conclusão 25. Fique, portanto, assente que é mais natural e, pela graça do Espírito Santo, mais fácil que o homem se torne sábio, honesto e santo, do que a perversidade adventícia poder impedir o progresso. Com efeito, qualquer coisa regressa facilmente à sua natureza. E é esta a advertência que nos faz a Escritura. A sabedoria facilmente se deixa ver por aqueles que a amam. Ela corre mesmo atrás de quem a pede, antes de ser conhecida, e por aqueles que a esperam faz-se encontrar sem fadiga, sentada à sua porta. Sabedoria 6:13. E é conhecida a sentença do poeta venusino: ninguém é tão selvagem que, prestando paciente ouvido à cultura, não possa ser domesticado.